Olá, estou de volta com mais um vídeo no canal. Desculpa minha voz um pouquinho rouca, mas assim, eu dei uma sumida porque eu tava me readequando à rotina de segundo ano de medicina. Agora já estou um pouco mais, assim, adequada, localizada. Já fiz até prova, né? Minha primeira prova foi essa semana. Então, assim, eu consegui voltar a gravar pra vocês, não ia abandonar, não ia deixar, né, os vídeos aqui. E hoje eu vou falar com vocês como organizar um cronograma de forma eficiente. Vou trazer exemplos aqui como você pode estar organizando a sua rotina, principalmente se você gosta daquele cronograma colorido assim, ao longo da semana. E se tá perdido, não sabe como começar, tá? Então eu vou falar com você sobre esse vídeo, como que você pode começar a fazer isso, a deixar uma rotina mais assim, no papel que você consegue seguir e produzir muito com isso e começar a melhorar, né? Pra chegar na prova do Enem assim, arrasando, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, um bom cronograma, um cronograma eficiente, ele exige que você combine duas coisas principais, assim, ele tem que ter... Quando você vai montar seu cronograma, você tem que ter pensado em duas coisas. Que a primeira coisa é o quanto tempo você vai estudar, né? Qual a sua disponibilidade de estudos. Ah, eu tenho o dia inteiro para estudar. Ah, não, eu tenho 4 horas, eu tenho só 2 horas da noite quando eu chego do trabalho, sabe? Quanto tempo você vai ter disponível nessa rotina, a primeira coisa. E a segunda coisa que você precisa pensar é no seu nível. Ah, será que eu tô num nível que eu acerto? Vamos classificar aqui por número de acertos, tá? Um nível que eu acerto, assim, menos de 100 questões no Enem, menos de 20 questões por área, tá? É um nível que eu preciso de muita base. Ou se eu tô num nível que, não, eu já acerto mais de 120, umas 120 ali, tem área que eu tô acertando. Claro, pense muito bem nessa distribuição de acertos, tá? Ah, eu tô acertando 120, mas a maior parte dos acertos é no dia 1, tá? Então eu tenho muita dificuldade no dia 2, ou vice-versa. Ah, não, eu já tô acertando mais de 130, tô perto dos 140, eu só preciso ali dar uma lapidada, tá? Então, assim, vai depender muito da sua disponibilidade, quanto tempo você tem para estudar, que é a primeira coisa que você vai pensar, e vai depender do seu nível. Então, a melhor coisa que você pode fazer é se analisar nesse momento, fazer um simulado, se você não sabe seu nível, verificar o que você tá precisando. Ah, eu tô acertando ali, eu vou fazer um vídeo aqui também falando dessa distribuição de acertos, tá? Como você se classifica. Na AM, que é onde eu dou mentoria, a gente classifica por faixas, né? Ah, você tá acertando menos de 120, menos de 20 por área, faixa branca. Ah, não, mais de 35, faixa preta, que é a última faixa. Então, assim, tem isso e tem umas faixas no meio, mas você precisa conhecer seu nível, tá? Então eu vou trazer vídeos mais falando sobre isso, mas entenda que, em geral, se você tá abaixo de 120, de 120 não, de 20 acertos por área, você precisa construir base. Se você tá ali no 120, nos 25, então você tem um pouco de base, mas você precisa ainda consumir conteúdo. Quando você passa do 30, aí você tem que estar consumindo não só conteúdo da matéria, mas também estratégia. Eu já falei pra vocês um pouco sobre aqui, né, muito, na verdade, eu bati nesse ano essa tecla de todo o conteúdo que você for estudar, busca acertar o nivelamento de 70%, porque esse conteúdo, se você acerta 70%, você consegue garantir que você tem uma base ali boa, tá? Que você consegue realmente aprender aquele conteúdo que você viu, tá? Mas esse vídeo o foco não é estar falando sobre isso, o foco é falar como montar seu cronograma. Então você sabe seu nível, então, o nível de conhecimento que você tem, o quanto que você vai precisar para estudar e a sua disponibilidade, o seu tempo de estudo, tá? O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui seria uma pessoa que tem uma disponibilidade. Seria aquela pessoa, quando você pensa em estudo ideal, tá? Que tem o dia todo para estudar, assim, pode estudar os 3 períodos. E uma pessoa que tem um nível assim que legal, né? Uns 25, 30 acertos, mais de 30 acertos, que consegue fazer até simulado fracionado já. Tá? Como que eu montaria o cronograma para essa pessoa? Esse é um exemplo de um cronograma de uma das minhas mentoradas, tá? Acho que esse cronograma a gente fez em janeiro ou fevereiro, foi no início do ano. Quando ela voltou a estudar pro Enem, já falou, não, tem que estudar pro Enem esse ano, porque esse ano não vai dar. E assim, nesse cronograma, a gente incluiu toda a revisão da matéria. Quando eu olhei a prova do Enem, eu falei, eu recomendo que vocês, né, eu falei aqui também, revisem todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo que pode cair na prova,
Já que a gente tá no início do ano, tem tempo, então aproveita, revisa os conteúdos agora. Então, como que a gente fez, né? A gente montou o cronograma dela pensando em distribuir sempre uma matéria por período. Era uma matéria, porque você tem que pensar, não, eu tenho um período inteiro pra estudar, 4 horas, mas às vezes essa 4 horas não é bem 4 horas, né? Não é uma 4 horas que você consegue render, ninguém rende 4 horas plenas, assim. Às vezes tem alguma coisa que acontece que atrapalha, então eu gosto de deixar essa folga. Então, uma matéria por período é o que eu recomendo. Principalmente se você tiver dificuldade nesse conteúdo, tá? Ah, não, eu tenho muita facilidade, então eu consigo fazer mais de uma matéria. Vai em frente, mas pra não cansar, tá? Faz uma matéria por período, uma matéria que você consegue respirar, caso aconteça alguma coisa, você consegue puxar o conteúdo para aquele dia. Então a gente distribuiu uma matéria por dia, principalmente as exatas, que é as matérias que ela é mais fraca, e de manhã, tá? Então sempre, já que ela é uma pessoa que pode estudar os 3 períodos, a gente colocou as exatas de manhã, que é a primeira coisa, sempre gosto de colocar em ordem de prioridade. Deu tudo errado naquele dia, eu só consigo estudar uma matéria. Qual que é a matéria programada? Matemática. Então, vou estudar aquela matemática. Ah, não. Deu tudo errado e eu preciso estudar uma coisa só, né? Porque eu vou ter 4 horas ali, ou 3 horas. Ah, vou estudar física, então, que é a primeira matéria que estava marcada naquele dia, tá? Então a gente conseguiu incluir pra ela todos os conteúdos, assim, distribuídos, sempre deixando a parte de humanas mais tranquila pra ela, de linguagem. À noite ali, umas 2 horinhas no máximo, eu gosto muito de dividir por metas e não por horário. Eu não vou deixar você, vou falar pra você, nossa, vamos estudar 2 horas de matemática. Não é assim que funciona, né? 2 horas pode ter um tormento ou você pode render muito e ter que parar. Então, não gosto de estudar assim, eu gosto de estudar por meta. Minha meta é estudar equação do segundo grau. Então, vou estudar equação do segundo grau, tá? Então, o cronograma dela, basicamente. Depois eu vou trazer esse vídeo um pouco mais detalhado, tá? Pessoa pra pessoa, pegando uma pessoa que trabalha, uma pessoa que trabalha, estuda e quer estudar pro vestibular, uma pessoa que tem o dia todo livre, mas agora eu tô dando uns exemplos pra você começar a montar seu cronograma e a gente vai lapidando ao longo de uma sequência de vídeos, tá? Então, assim, o cronograma dela é basicamente montado pensando em todo o conteúdo que ela precisa revisar, colocando sempre as exatas, que é a parte mais difícil pra ela, no primeiro momento do dia, tá? E daí um simulado fracionado à tarde. Eu já falei aqui no canal sobre quando que você deve incluir simulados, tá? Também é uma coisa bem legal de se pensar por nível. Então, se você tá fazendo menos de 20, não faz sentido você fazer 45 questões, 90 questões, porque você vai errar muito. Então, compensa você fazer ali, vou fazer 15 questões, vou corrigir essas 15 muito bem. É como se fosse um mini simulados, tá? Simulados que a gente chama de simulado fracionado. Ah, não, eu tô acertando em torno de 25 questões. Então, vamos fazer ali um simulado de 25 questões, que você vai errar ali umas 5, você vai errar umas 8, e você consegue corrigir com paciência, sem se irritar. Então, gastaria a tarde toda pra isso. E à noite, que nem eu falei, um resumo focado, já que ela já tem um nível legal em humanas, focado muito mais em revisar conteúdo com exercícios do que realmente com aula. Tá? Assim, eu sempre coloco o espaço pra ver aula caso ela precise, mas se você não precisa ver aula, porque você já tá cansado de ver aula, vê só exercício, faz questões, sabe? Corrige por questões. Assim, é uma ótima maneira de você se organizar. Então, seria o cronograma, assim, uma pessoa, que nem eu falei, com uma rotina mais ideal pro vestibular, né? Sabe que isso não existe, mas uma pessoa que consegue estudar o dia inteiro. E deixando sempre espaço para descanso, né? Descanso à noite, para você não chegar dormindo tarde, descanso no final de semana, para que você consiga realmente aproveitar, né, seu final de semana e não chegar de com uma semana assim, sabe, aquele ciclo de cansaço. Ah, eu descansei no domingo, então eu posso começar uma boa segunda. Agora, quando você não descansa no domingo, como que você vai começar uma boa segunda? Vira uma bola de neve e você acaba não rendendo, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu queria deixar aqui. Agora vamos para um exemplo bem específico. É o exemplo de uma pessoa que trabalha, só que ela não só trabalha, ela faz turnos. Então, tipo assim, eu acho que é um dos cronogramas que pode acabar sendo mais confuso. Porque é uma pessoa que trabalha, ela não, quando faz turno, ela não tem, assim, o dia todo pra estudar sempre. Quando ela tá em casa, ela consegue estudar, teoricamente 2, 3 períodos. Mas, essa pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, dessa semana. Daí ela folga 3 dias. Na outra semana, não vai bater com segunda, terça. Então, o cronograma, pensando semanalmente, nunca vai ser, ele vai repetir a cada 2 semanas, né? Então, ele não vai ser linear, você vai anotar terça-feira, mas às vezes terça-feira você vai estar trabalhando. Então, como que eu monto um cronograma para uma pessoa assim? Eu, particularmente, gosto de escolher 3 dias da semana, que é o dia que você mais gosta e geralmente mais fica livre, por exemplo, nesse cronograma, que ela mais fica livre é segunda,
quarta e sexta. E deixa os outros dias marcados como trabalho. E daí a gente redistribui pensando nisso. E sempre eu vou estar seguindo um padrãozinho de uma matéria por período, um simulado fracionado no período inteiro, se eu precisar. Por quê? Porque daí a pessoa consegue render e não fica com aquele final, com aquela sensação de frustração. Porque, né, mesmo que assim, eu tenho ali o dia disponível para estudar, mas tem coisas para fazer em casa, imprevistos acontecem. Então, eu gosto de montar esse cronograma distribuindo assim. Então tem a disponibilidade de 3 dias por semana. Então são 3 dias por semana que a gente vai trabalhar focado em colocar conteúdo, né? De acordo com o que eu falei, sempre de acordo com o nível. Então é uma pessoa que eu consigo colocar bastante conteúdo assim de revisão, nossa, eu consigo colocar mais questões do que aula. Então vamos aproveitar e colocar mais questões que aula. Consigo colocar um simulado de 45 questões? Vou colocar um período simulado de 45 questões. Ah, não dá. Ela precisa estudar matemática, ela precisa daquela 4 horas de matemática. Então eu vou deixar as 4 horas, sabe? Não queira correr, assim, você tá num nível que é um nível mais baixo, é um nível que você sabe que você tenta estudar, absorver tudo aquilo naquele ano e não consegue, e chega no Enem, se frustra e tá repetindo nota. Então não queira colocar, que a gente fala, o carro na frente, a carroça na frente dos bois. Você sabe que você tem uma base ruim, porque você precisa estudar mais. Não coloque um prazo pro seu sonho de eu tenho que passar agora, tá? Se você faz um ano muito mais rentável, assim, um ano que você focou nas suas dificuldades, um ano que você corrigiu esse problema na base, e você aceitou, não, então tudo bem se esse ano não for o meu ano, é claro que você vai dar o melhor pra ser, então tudo bem se não for, aí o ano que vem você pega e consegue ser aquela pessoa que, não, eu tô acertando 30 no simulado agora que minha base tá boa, eu tô conseguindo acertar muito mais, e você consegue evoluir. Tá? Então, assim, não coloque um prazo pro seu sonho, tá? Eu sei que é uma coisa muito complicada de dizer, porque a pessoa trabalha, às vezes uma outra pessoa tá te ajudando e fala assim, não, ó, você tem até esse momento pra você estudar. Isso é uma coisa muito ruim, mas se você conseguir, assim, não colocar prazo, se você conseguir, não, mesmo que não der esse ano, eu consigo tentar outro ano, nem que eu tenha que reduzir minha carga horária de estudos, isso faz com que você consiga render e focar muito mais nas suas dificuldades e fazer com que isso, no próximo ano, não seja sua dificuldade. Matemática, esse ano você estudou bem, não é mais sua dificuldade pro ano que vem, tá? Então, assim, eu sempre coloco os conteúdos que eu falei pra essa pessoa, no caso, pra ela. Eu sempre coloquei os conteúdos mais, né, exatos, né, de matemática, de física de manhã, de química de manhã, e simulado também que ela rendia mais de manhã, então a gente colocava de manhã, coloca de manhã, e no domingo, não, já que você tem menos tempo para estudar durante a semana, né, vamos aproveitar um pouquinho mais o domingo, claro, deixando sempre à noite, eu gosto de deixar o final de semana à noite pra descansar, deixando à noite pra descansar, mas aproveitando ali pra fazer um simulado fracionado, uma coisa que não force, tá? Então é um exemplo de cronograma assim, que nem eu falei, vou detalhar mais nos próximos vídeos, mas é um exemplo de cronograma que eu mais gosto, porque a gente coloca um negócio mais flexível, a pessoa tem que ter uma cabeça mais flexível, né, pra você estar aceitando que terça tá marcado pra você estudar na segunda, mas às vezes essa segunda significa terça. A única coisa que você tem certeza é que você vai estudar 3 dias na semana, porque mesmo que esse dia não seja exatamente o que tá marcado no cronograma, tá? Agora, é claro que, nem eu falei, tem muitas rotinas variadas. Eu vou dar 3 exemplos nesse vídeo que vão te ajudar a, né, começar a pensar sobre isso, mas a gente pode ir detalhando mais, deixando esse vídeo também nos comentários aqui, como que é essa rotina, que a gente vai montando um cronograma assim mais diferente, né, pra gente abranger tudo, todas as rotinas, conseguir trabalhar em cima disso. É claro que eu vou estar detalhando melhor. Mas agora vamos pro exemplo, assim, de um cronograma mais drástico, na minha opinião, o cronograma mais drástico que tem. Uma pessoa que só tem um período para estudar, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, e daí vai ter ali no máximo 2, 3 horas para estudar, que são horas produtivas, né? Lembrando, considerando o cansaço que a pessoa tem ao longo do dia, se estiver estudando à noite, ou o quanto que ela tem dificuldade para acordar de manhã cedo se estiver estudando de manhã, às vezes à tarde, que quebra a rotina. Então, assim, quando você tem só um período para estudar, é o mais desafiador. E o mais desafiador ainda, não é pior, mas o mais desafiador ainda é se você tem um período para estudar e você tem uma base ruim. Então, que é a pessoa que tem que ter mais paciência e perseverança, tá? Não é, tipo assim, não tô falando pra você desistir de jeito nenhum. Tô mostrando pra você que é possível. Então, esse exemplo de cronograma é uma pessoa que trabalha todo dia, o dia inteiro,
e tem um período para estudar, mas não quer deixar de estudar. Eu acho que é o tipo de pessoa mais perseverante que tem, tá? É o dos cronogramas, assim, que, nossa, você faz e a pessoa cumpre e você fica, nossa, essa pessoa realmente tá realmente determinada a conseguir passar. E, cara, aceitou que talvez esse não seja o ano. Agora, se a pessoa tem um período pra estudar, mas já tem uma base melhor, dá pra aproveitar melhor esse horário, tá? Mas, no caso dele, desse cronograma, eu coloquei, vamos focar. Ah, você tem mais dificuldade no quê? Primeiro, já que a gente tem que nivelar a base, já que você tem matéria que você acerta menos de 20. Exatas. Então, vamos colocar ao longo da semana distribuição de conteúdo para você estudar exatas, tá? Vamos estudar bastante exatas. E daí, quando você estiver bem nesse conteúdo, a gente consegue incluir, no caso, outros conteúdos e trabalhar mais rápido, porque humanas e linguagens são conteúdos que você consegue trabalhar mais rápido, né? Então assim, essa pessoa, ela consegue estudar todos os conteúdos, mas assim, um por dia, no caso. Um dia estuda matemática, um dia estuda química, um dia estuda física, um dia estuda biologia. Todos os conteúdos de exatas. E até realmente fazer um simuladinho fracionado, um simulado com 15, com 10 questões em algum período, tá? Eu gosto bastante quando você coloca simulado fracionado. Esse simulado fracionado pode ser de humanas, pode ser de linguagens, pode ser do dia 2. Depende o que você sente que você precisa mais naquele momento. Ah, eu tenho muita dificuldade no dia 2, eu não quero começar a fazer simulado já. Então eu vou estudar o conteúdo e o dia que eu conseguir colocar o simulado fracionado, eu coloco no dia 1, que é um momento que eu tenho um pouco mais de tranquilidade para fazer, uma matéria que eu tenho mais tranquilidade para fazer, e você acaba incluindo esse estudo, né? Não precisou sacrificar humanas e linguagens, porque você consegue incluir esse simulado, seja de 15, seja de 20 questões, 20 de 20 linguagens, 20 de humanas, 10 de linguagem, 10 de humanas. O importante é que você consiga fazer os simulados, consiga aproveitar essas provas, sabe? Que está trabalhando o ritmo da prova. Então, são 3 exemplos de cronogramas, assim, que eu montei para os meus mentorados, com essas 3 rotinas, que são rotinas variadas. Que, como eu falei, tem várias outras rotinas que a gente pode estar trabalhando em cima, mas eu achei, para esse vídeo não ficar muito longo, falar um pouquinho dessas 3 rotinas. Um detalhe, tá, que eu vou detalhar, falando, por exemplo, posso fazer um vídeo só pessoa que montando um cronograma de uma pessoa que pode estudar o dia inteiro. Tá, e daí acho que fica até melhor pra vocês explorarem melhor esses cronogramas, mas aqui pra trazer, pra voltar pro canal falando disso, pra trazer questionamentos, acho que essa é a coisa mais legal agora, a gente se questionar, mas por que você fez desse jeito? Mas porque, se eu fizer desse jeito, será que é legal? Sabe, eu acho que quando você mais se questiona seus estudos, mais ele rende, tá? Notem que todos os cronogramas vão incluir flashcards. Por quê? Porque flashcards é o melhor método pra mim de revisão. Você consegue revisar em qualquer lugar que você tiver, principalmente aqueles cronogramas que são mais limitados no quesito horário, tá? Ah, eu trabalho o dia inteiro, não consigo dar durante o dia, ok. Mas você tem sempre aqueles minutinhos que você tá ocioso, que você tá ociosa, que você consegue tá ali vendo um card, vendo 10 minutinhos de card no almoço, uma revisãozinha. Então, assim, quando mais sua rotina for pesada, mais truques você tem que ter pra você conseguir aproveitar os conteúdos, claro, sem ficar louco, sem se sobrecarregar, tá? Mas assim, notem que todos estão incluindo flashcard, eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas assim, é uma coisa a se pensar pra se incluir no seu cronograma, tá? Nessa distribuição, assim, de horários, de matérias, tá bom? Então era isso, assim, pra não deixar, que nem eu falei, esse vídeo muito mais longo do que ele já ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários, é um vídeo assim, pra despertar, pra trazer dúvida, pra mostrar um pouco mais essa rotina variada. Os programas que eu acabo montando como mentora, tá, que são muito mais individualizados, eu acho que essa individualização de cronograma tá faltando aqui no YouTube, então por isso eu quis trazer alguns exemplos e a gente consegue fazer. Acho que vai ser bem legal esse ano trabalhar em cima disso, porque é uma dúvida que muita gente tem, então a gente consegue trazer aqui mais vídeos detalhando isso, falando cronograma por cronograma, vários que eu já montei, assim, e sempre um é diferente do outro. Por quê? Porque baseia-se nos 2 pilares principais, a disponibilidade da pessoa e o nível de conhecimento que tem, tá? Esses são os 2 pilares básicos que você precisa levar em consideração quando você vai montar, pensar, começar a criar um cronograma, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Voltei oficialmente pro canal, pro Enem 2023, tá? Então, se você gostou, deixa nos comentários, me segue lá no Instagram, @claudiamed, e até o próximo vídeo.